9 e um quarto e um café, um podcast que junta marketing e yoga, onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas! Nós somos a Ana e a Liliana. Olá, muito bem-vindas ao nosso novo episódio do podcast 9 e um quarto e um café. O meu nome é Ana Castro Lopes e sou estrategista de marketing e negócios digitais. Comigo hoje tenho a Liliana e mais uma convidada, mas depois da Liliana eu já vos apresento. Olá, Liliana. Bem-vindos ao nosso 21º episódio, se eu não estou em erro. E hoje temos então a Laura para nós falarmos então do nosso tema de hoje, que é sobre o yoga e sobre o dinheiro. Eu quis convidar a Laura para nos trazer também essa perspectiva, para além da minha. E, Laura, eu queria que falasses um bocadinho sobre ti. Quem é a Laura? Apresenta-te. Sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou fã do podcast de vocês, eu escuto os episódios. Mas meu nome é Laura Goldin, eu sou professora de yoga. A minha formação original é na área da comunicação, então bastante desse background que eu trouxe, né, de formação como relações públicas eu aplico hoje como professora de yoga, mas há 8 anos sou professora trabalho exclusivamente com yoga, dando aulas, né, e nos últimos 5 anos online, então me aprofundei nesse ramo mais específico online e agora nesse último ano que venho distribuindo melhor o meu tempo entre online e presencial outra vez, agora encontrando assim um outro equilíbrio entre essas outras duas formas de trabalhar, né? Mas acho que é isso. Então, como antes introdução. de entrarmos diretamente no tema a fundo, o que é que te fez então entrar no mundo do yoga enquanto professora? Eu tive um burnout. Tive um burnout trabalhando com comunicação. E então eu passei um período sabático sem trabalhar. Que, assim, tem um suporte familiar muito importante, assim, que é um privilégio, né? Que muitas pessoas não têm. Mas que na época tive à disposição para poder realmente ficar sem trabalhar um período. E já praticava yoga. E nesse período mais livre, pensando em focar mais na questão da saúde mental, acabei praticando muito mais yoga do que antes. E a convite da minha professora, eu substituí ela numas férias, que ela ia viajar e perguntou se eu não teria interesse em dar aulas. E aí que me colocou a pensar nessa possibilidade. Então comecei já com experiência, né? Comecei direto como professora e depois desse período inicial que eu fui fazer o curso de formação em yoga para me tornar professora com certificado e buscar outras especializações e foi assim uma mudança de carreira com guia, né? Que foi a minha própria professora de yoga que me encaminhou e que viu esse potencial em mim e que foi muito acertado, assim. Até hoje agradeço ela tremendamente. Então tu, depois da tua professora te convidar, tu passaste mesmo, deixaste de lado o teu trabalho com as relações e passaste mesmo logo ficar só com o yoga? Ou não trabalhaste com mais nada entretanto? Sim. Exatamente. Foquei 100% no yoga, porque em seguida eu abri uma turma no estúdio dela mesmo e comecei a divulgar aos pouquinhos para pessoas conhecidas. Então também comecei a dar aula na loja de uma amiga, então para as funcionárias dela, e a coisa foi se espalhando. Então consegui começar aos poucos desenvolvendo sem ter a pressão de ter que ter um outro trabalho que me sustentasse em paralelo. E aí fui fazendo essa transição do zero até conseguir me estabelecer, mesmo me sustentar com yoga exclusivamente. E então foi uma construção que eu parti do nada e até conseguir me estabelecer como professora profissional, né, na área. Muito interessante.
Laura, hoje trazemos um tema aqui para este episódio que mistura dois universos, na verdade. À primeira vista parecem muito distantes, o yoga e o dinheiro, mas e se a relação com o dinheiro também fosse uma prática espiritual? Acredito que de certa forma porque o dinheiro tem uma energia que movimenta, né? Então, o dinheiro é uma coisa física que sustenta o nosso mundo material, mas ele é essencial para essa vida que a gente vive hoje. Então, trabalhando com yoga, que é uma área mais espiritual, holística, subjetiva, parece uma coisa muito distante, mas o dinheiro, ele tá completamente relacionado porque é o que sustenta esse estilo de vida também, né? E essa visão que a gente vai desenvolvendo no yoga de ver esse lado sutil das coisas que parecem mais densas, a gente consegue ir aprofundando esse olhar sobre o dinheiro também para ter uma relação mais amigável com isso que parece uma coisa às vezes muito hostil. Acaba por ser uma troca, ou seja, como antes não existia o dinheiro, tudo se trocava, não é? Trocava-se bens por bens, trocava-se favores. Então o dinheiro acaba por ser essa troca também, que é também essa energia de troca. Sim, porque quando a gente trabalha com yoga, a gente está trocando energia com os nossos alunos, tem uma troca energética muito bacana acontecendo nas aulas, porém também é uma prestação de serviço que precisa ser remunerada, a não ser que seja um hobby e que a pessoa de fato esteja fazendo como voluntária ou, né, com outro objetivo que não de carreira, mas quando se trabalha com yoga também tem que ser encarado como trabalho, né? E naturalmente precisa ter uma compensação financeira. Claro, até porque o yoga fala muito sobre a consciência e presença, e estes princípios também se aplicam um pouco à nossa relação com o dinheiro, não é? Seja, e ainda há pouco falavas que o dinheiro é uma coisa material, mas hoje em dia e cada vez mais se calhar se prevê isso de que o dinheiro passa até vir a ser virtual, mas não deixa de ser uma troca. E se calhar eu, que estou um bocadinho fora desse universo, como eu sou só praticante, não é? Mas digam-me vocês como professoras, esta troca hum, vai passar a ser mais energética? Não sei. Acho que sim e não, porque se a gente deixa que fique muito energética simplesmente, a gente corre-se o risco de se distanciar da realidade do pagar contas, né? Porque às vezes eu dou uma aula para uma turma que para mim a aula foi maravilhosa dar a aula, simplesmente. E se vivesse fora da realidade, simplesmente aquela troca daquele momento já me deixaria satisfeita. Só que eu preciso lembrar que no final do mês as contas chegam. Então eu não posso dar essa aula de graça. Ela precisa ter uma outra camada de troca também, né? Então tem que ter o energético aflorado para que a prática de yoga seja de fato yoga e não só um exercício físico. Mas a gente precisa manter o pé no chão, o pé no chão e a consciência também na realidade financeira, porque quando a gente deixa de lado essa parte, o que eu vejo muitos professores de yoga fazerem, de não parar para pensar na questão do dinheiro, do orçamento, do quanto precisa cobrar pelas suas aulas para a sua realidade financeira específica e deixa isso como uma coisa secundária, acaba que gera um estresse mental e se coloca num estado de sobrevivência, de alerta, de estresse financeiro desnecessário ou a mais, que prejudica a nossa entrega energética no yoga também. Porque quando a gente está sempre num modo de sobrevivência, né, sem saber como que vai fechar a conta no final do mês e como é que eu vou pagar o curso que eu quero fazer para me tornar uma professora melhor ou para me aprofundar
num outro aspecto que talvez não seja exatamente o yoga, mas de repente um curso que eu quero me entender melhor de marketing para poder trabalhar melhor as minhas aulas, e se eu não tenho esse dinheiro, isso gera, né, me deixa num estresse constante que pode ser melhor resolvido quando a gente para e pensa sobre o dinheiro especificamente, né? Exatamente, ou seja, os professores de yoga depois, nós temos, no caso, né? Temos que olhar os dois lados, porque se nós pedimos pouco por uma aula, nós depois vamos sentir isso no nosso orçamento, porque é com esse dinheiro que pagamos, mas energeticamente, se não nos estamos a dar o nosso valor, portanto também vamos sentir consequências emocionais a partir daí, Sim. que nos causam esse transtorno emocional, físico e tudo mais. Deixa-me eu perguntar, Laura, a tua relação com o dinheiro, tu sempre, nós fomos crescendo ouvindo que é difícil fazer dinheiro, que não é algo que vem fácil, que quem é rico também não é bom, não é? É uma pessoa mais rude, mais fechada, tudo isso. Ou seja, como é que tu e a tua visão do dinheiro, ela foi se modificando? Eu, na minha criação, não se falava muito em dinheiro, né? Era uma coisa assim que existia e que tinha uma noção de o que era caro ou o que era barato, mas não se conversava sobre isso em família. Isso é inclusive um dos pontos de desenvolvimento da minha vida adulta com a família, falar sobre isso com meus irmãos, com meus pais, para a gente ter uma relação mais aberta nesse sentido. Sim, às vezes há famílias em que falar de dinheiro quase que parece tabu, por exemplo. Sim. Até mesmo aqui em Portugal, sim. Então, assim, eu tinha noção mais ou menos de onde me encaixava na família, em questão de classes sociais aqui no Brasil, né, de estilos de vida, mas não se falava sobre. E aí, a partir do momento em que eu assumi que, eu vou fazer uma transição de carreira, onde o profissional, todo esse desenvolvimento profissional vai depender exclusivamente de mim, não é uma empresa que já tem um plano estruturado em que eu só vou acompanhando, mas eu preciso montar para mim, preciso definir valores e tudo, né, quantificar o meu trabalho, precificar isso. Foi assim um abrir de olhos impressionante, de assim, realmente não é simples, as coisas não vêm do nada, mas elas também não precisam ser tão complicadas se a gente tem objetivos claros, né? E tanto é que eu participo de alguns grupos de professoras de yoga no WhatsApp, né? E que volta e meia vem os assuntos de ninguém valoriza as minhas aulas, essa questão da precificação. E quanto é que vocês cobram? E eu sempre fiz questão de responder quanto que eu cobrava pelas minhas aulas, porque eu via que as outras cobravam muito menos do que eu. Mas porque por influência daquela minha primeira professora, que foi quem me direcionou para dar aulas também, ela sempre me disse do início para não cobrar muito pouco. Porque senão ficaria muito difícil depois se sustentar a partir disso, que é o que acontece com muita gente que trabalha com yoga, trabalha por um período X e depois não se torna mais sustentável e a pessoa abandona e troca e simplesmente trabalha com outra coisa e deixa de lado daqui a pouco que era um sonho ou era um propósito porque não soube manejar essa questão financeira, né? Então eu tive um início meio conturbado, assim, meio desorganizado mesmo, mas depois criei um método para mim que funciona muito bem e que me deixa tranquila, assim, em saber que eu valorizo as minhas aulas no quanto eu me sinto confortável de cobrar, né? E que eu sei que vai ter gente que vai chegar, vai pagar tranquilamente, não vai ser pouco para ela, e vai ter gente que vai chegar para mim e não vai poder pagar as minhas aulas, e também tá tudo bem. Porque eu também não posso atender a todos, né? E, inclusive, por isso que eu tenho as minhas aulas gratuitas do YouTube, porque assim é uma forma de eu me sentir tranquila com a minha consciência de que eu também entrego algo de graça para quem não pode. Exato. A propósito disso, por exemplo, como é que nós podemos
em termos do yoga, seja na prática, não sei, equilibrar este dar e receber, tanto na prática espiritual como nas trocas materiais do nosso dia a dia? Eu gosto de enxergar que esse lado energético do dinheiro levar em consideração, pensando que o que a gente recebe temporariamente. A gente está cuidando daquilo e vai, eventualmente vai redirecionar para outro lugar. Então, quando for redirecionar de uma maneira positiva, mesmo que sejam gastos burocráticos, digamos assim, pagar imposto. Ninguém gosta, né? Ninguém paga imposto com um sorriso no rosto, assim, de ai, que maravilha, era isso que eu queria fazer com o dinheiro. Não, mas precisamos, né? Faz parte do jogo. Então, eu vou pagar aquele imposto pensando assim, é isso que me permite trabalhar com o que eu gosto. Tá, ótimo. Então, direciona de uma maneira mais positiva. E faz com que a roda do dinheiro gire na sociedade de uma maneira, acho que mais positiva, porque se eu passo o dinheiro adiante dessa maneira, acredito que ele volta dessa maneira para mim também. Que vai um pouco, né, dos valores do nosso mindset com dinheiro, né? Tem gente que pode olhar de uma maneira negativa, mas pode se treinar para ver de uma maneira mais positiva, né? Exato. Ou seja, tu escolhes ver essa forma de que vais acabar por receber até em dobro, portanto o dinheiro vai e volta. E é esse o teu pensamento de ter mais prosperidade também. Em relação a isso e é essas palavras de prosperidade, abundância, o que é para ti então viver com essa abundância? De que forma é que isso está ligado tanto à parte do dinheiro como à parte enquanto carreira e professora de yoga? Para mim, eu acho que a abundância, ela traz um sentido de movimento, de ter hoje, assim, o que me é necessário e também o que eu quero, simplesmente, né? Não só o necessário, mas extra, e que aquilo vai fluir e vai voltar, né? Então, a abundância, para mim, ela traz uma ideia, assim, eu não sei, uma visão como se fosse uma nuvem bem fofa. Ela tá ali, gostosa, gordinha, mas ela tá em movimento, ela não tá parada, estagnada. Então, abundância pra mim não seria um cofre cheio de dinheiro. Seria conseguir fazer essas trocas, né, que me trazem segurança, ou alegria, ou experiências bacanas, né, ou simplesmente conforto, mas que faz um movimento acontecer. E seria, assim, eu acho que o oposto da estagnação. Tenho um desafio para vocês, pode-me dizer tanto a Liliana como a Laura. Se, se na prática de yoga tivessem que escolher uma posição ou um asana, Asana? correta? Qual é que vocês escolheriam? Uma só? De todas? Assim? Uma favorita? Não, que representasse a abundância ou... Sim, Tá, eu não ia dizer esta, mas quando tu ok. disseste abundância foi a que me veio na cabeça. Portanto, foi a Olha, posição da árvore, de ter as raízes e depois os ramos. Então, quando tu disseste a palavra abundância, foi, ok. foi essa que me veio à cabeça. Da estabilidade, do fruto. Pra mim me veio o Shavasana. Olha, Que não seria se fosse assim a favorita, mas pensando em abundância, pela tranquilidade do simplesmente estar ali, sem demanda, sem estresse, aquela entrega por completo. Desafio superado, obrigada. Interessante! Acho que a partilha da Laura é bastante consciente e inspiradora. Eu queria colocar aqui ainda mais uma pergunta. Acham que, como praticantes de yoga ou professores de yoga, eu como praticante no caso, o yoga pode ser uma forma de podermos curar a nossa relação com o dinheiro? Imaginem, para alguém que tenha muitas crenças
em relação ao dinheiro, essa coisa que falávamos ainda há pouco de se calhar na família não ser muito instruída para saber a literacia financeira e haver esse bloqueio, se calhar, ou achar que o dinheiro é um obstáculo. Acham que a prática de yoga tem algum papel que possa ajudar nesse sentido? Eu vou falar então, já que a Laura está a pensar sobre tudo. Então, eu vou dizer logo um não. Um não assim direto, porque não no sentido de tratar isso, de curar isso assim dessa forma. Ou seja, acho que se isso é assim, é bem intenso Essas esse, crenças, eu vou dizer esses trauma, é essas bloqueios. crenças Aham. exatamente, esses bloqueios, e é um pouco difícil só na prática de yoga porque não é bem esse o Uhum. propósito. Pode ajudar em situações mais leves, ou seja, em alguma situação do cotidiano que esteja a acontecer em que nós consigamos controlar a nossa respiração para lidar com o assunto, ou mais nesse Uhum. sentido. Agora, em tratar o trauma, eu acho que mesmo uma terapia. Claro. Laura. Concordo completamente. Eu tava pensando em como dizer não. Eu acho que de alguma forma indireta, a prática de yoga ou a meditação ou os pranayamas podem ajudar a trazer uma consciência sobre o que pode ser que esteja nos trazendo Exato. desconforto. Porque às vezes no meio da prática de yoga a gente tem insights sobre a vida, sobre fora do tapete. Né? Então Exato. talvez nesse sentido, assim, de trazer à luz algo que talvez não esteja tão claro para si. Mas eu acho que a solução para essa relação direta com o dinheiro, aí é terapia mesmo. Boa, obrigada. É isso. Muito bem, Porque é bom a gente saber, né, onde é que tá o limite do nosso claro. trabalho também. E aonde, numa camada mais profunda, já não nos cabe a outro profissional. É isso. Uhum. Muito bem. Então, onde é que nós podemos encontrar a Laura? Na internet, em todos os canais. O meu arroba do Instagram, que é arroba Laura Goldin Yoga, que é também o mesmo nome do meu canal do YouTube, Laura Goldin Yoga. E eu tenho também a plataforma do meu clube de aulas gravadas, que é o que nasceu a partir do canal do YouTube, uma coisa maior. Uma coisa a mais, vírgula, maior, que é o Clube Yoga Cotidiano, que é um projeto que é, assim, o meu xodó do momento, que é o que atualmente eu tenho mais gostado de produzir aulas, é para o Yoga Cotidiano, que então é yogacotidiano.com.br, o site. Isso. Queres acrescentar mais alguma questão, Laura, à nossa conversa? Que tem muitos livros, eu acho, que ajudam a trazer um entendimento, assim, uma relação melhor do dinheiro como energia. E eu queria ver se eu posso dar uma recomendação, uma indicação de livro. Claro. Claro. Que foi um livro que minha mãe adora presentear livros. Então, a certeza que sempre vai ter alguma indicação boa quando vem dela. E ela me deu, no final do ano passado, um livro chamado Dinheiro Feliz, que é de um autor japonês chamado Ken Honda. Até depois eu mando foto do livro para vocês. Que traz vários questionamentos que eu achei muito interessantes, assim, sobre o papel do dinheiro na nossa vida e como lidar com ele dessa maneira, assim, mais sutil, mais positiva. Eu acho que é uma boa indicação, assim, para quem tem a vontade de ler sobre o assunto. Uhum. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, Laura, por teres participado neste episódio. E se vocês tiveram algum insight que vos tenha surgido, podem comentar nas nossas plataformas. E vemo-nos então num próximo episódio. Vemo-nos no próximo. Tchau, tchau.